O escudo do tricolor paulista no São Paulo teve a apresentação de lateral novo. Lucas Ramon, de 31 anos, que se destacou no terror do interior, o Mirassol, né, no ano passado. O jogador ele tem contrato até dezembro de 27 com o tricolor paulista, com cláusula de renovação automática em caso de cumprimento de meta esportiva. Beleza? E hoje, agora a gente vai pro intervalo, é isso? Já? Crespo vai esticar a corda. Apuração do Gazeta Esportivo, o técnico do São Paulo pretende amanhã colocar em campo contra o Primavera no Morumbi a força máxima disponível. O tricolor paulista está fora da zona de classificação, restando 2 rodadas para o término dessa primeira fase do Paulistão. E o argentino conta ainda com aquele reforço de peso, o tal bom e velho 12º jogador. Mundo ideal, otra vez 50.000 personas. La torcida volte y pasar otro sábado estupendo. Só complementando, o Silvestre apurou. O Crespo pediu 50 mil torcedores lá, mas foram vendidos 23 mil ingressos até agora. Apesar do Alisson estar treinando no tricolor, o jogador segue sendo alvo do mercado. O Salazar tem as informações sobre esse assunto. Que time agora estaria de olho nesse volante, Salazar? O Santos, Michele. O Santos quer contar com o Alisson. A gente trouxe a informação aqui essa semana que o Santos procura um zagueiro, um lateral esquerdo e 2 meio-campistas. Um desses meio-campistas é o Alisson. O Santos percebeu a movimentação do Corinthians, tomou ciência da situação desconfortável que ficou para o Alisson dentro do São Paulo. E já foi atrás. E como o clube está atrás de um meio-campista justamente nessa função, o Santos decidiu investir nessa negociação. A última informação que eu tive diz o seguinte: o Santos já procurou o staff do Alisson para entender se o Alisson tem interesse de jogar no Santos e recebeu o sinal positivo. O Alisson topa jogar no Santos. Ele quer sair mesmo. O Santos agora parte para uma negociação com o São Paulo. Um ponto importante aqui: a gente cansou de divulgar os números da negociação entre São Paulo e Corinthians. O Santos entende que é muito dinheiro. O Santos também, assim como o Corinthians, entende que a negociação naqueles moldes não vai ter sucesso. Que era 1 milhão, depois tinha mais 1,5 milhão. Pelo empréstimo, mais 1,5 milhão por metas. Isso. Enfim, o Santos também entende que não é por aí. Tá. O Santos, portanto, agora tem interesse no jogador, manifestou esse interesse ao jogador, houve o sinal positivo e o Santos agora pretende abrir negociação com o São Paulo para tentar entender se o São Paulo faz um preço diferente para o Santos do que foi para o Corinthians e também apresentar um outro tipo de proposta, com outro tipo de meta, de repente com um valor fixado em caso de alguma meta alcançada, mas o Santos quer fazer uma proposta diferente daquela. Uma troca de jogador, de repente alguém troca, de repente para abater, mas o Santos quer negociar para trazer o Alisson, não vai piorar mas a não situação nos dele, moldes gente? da negociação de São Paulo e Corinthians. Você não acha que vai piorar a situação, Alex, do Alisson? Já está complicada a situação da torcida. Então, mas se a gente já está vendo que o Crespo não tem a mínima boa vontade de reutilizá-lo no São Paulo, acho que se surge algum interessado, o São Paulo teria até a inteligência de facilitar uma saída, porque vai ter que pagar salário. Já tem o ônus ali do mês a mês. Então, se aparece um time, não sendo o Corinthians, o Santos não é rival do São Paulo como é o Corinthians, embora seja também um clássico em São Paulo, mas é diferente você negociar e ceder um jogador seu para o Corinthians e para o Santos. Então, acho que, de repente, pode pintar ali uma facilitação do São Paulo para liberar o Alisson para o Santos. Acho que seria bom para todo mundo. Ainda falando... Quando o Crespo chega na coletiva, gente, é o seguinte, eu quero de novo 40, 50 mil pessoas, o jogador fala... Primeiro que não vai... Sabe o que eu devia falar pro Crespo? Assim, Crespo, contra o Santos foram 50 mil, por quê? Porque o time corria risco de rebaixamento, era clássico e não é contra o Primavera, cara. É mais importante ter público no jogo contra o Grêmio, que é uma pedreira na quarta-feira, do que... Não, mas tudo bem. Ele quer estado cheio, ok, né? E eu acho também que assim, não é só uma questão de... É claro que eu sei que Marcos Antônio não tem substituto à altura, Bobadilha não tem, Luciano não tem. Mas o São Paulo tem alguns reservas que precisam mostrar alguma coisa de vez em quando. O Lucas Moura não pode começar o jogo? Pela primeira vez, em casa, contra o Primavera? Por exemplo, o Wender não pode começar? O Luan está em condição? O Luan começar talvez não, mas ele entrou bem contra o Santos. Pode ficar no banco, entrar...
Eu ia até falar um nome aqui que eu não aguento, mas vou falar. Por exemplo, o Lucas não jogou bem contra o Palmeiras? O clássico contra o Palmeiras, primeiro tempo, muito bem. Mas por quê? O Alisson não pode Então, ressurgir no jogar, jogo? Pode. falando nesse time contra o Claro Primavera. que pode. Não poderia O Alisson acho que não ressurgir. vai. A informação agora é que os empresários do Alisson estão analisando algumas ofertas de fora do país. Mas várias janelas Estados fecharam Unidos, já, né? Estados Unidos. Algumas estão Os abertas. Estados Unidos fecha 26 de março. Assim, O Santos teria demonstrado interesse. O Santos quer todos os ex-jogadores possíveis. Não vai dar certo. O Santos assim não dá certo. Não é assim Não adianta que você faz- trazer. depois do último jogo, o Crespo falou, não, tá, vai... Assim que tiver em condições, vai ser aproveitado e tal. Mas será que era só da boca pra fora, cara? Eu acho que por enquanto, ainda mais num jogo em casa com torcida, ainda não dá. Mas ao mesmo tempo ele fala que ele tá no fim da fila porque a gente tá com muita opção. Mas também seria dá uma- lá, seria esse Alisson, né, que jogava, ele seria uma opção ao Danielzinho, ao Bobadilha, ao Marcos Antônio, né, pelas características. Pra mim era Coronel no gol e os outros 10 aspirantes. Então, mas não tá essa moleza. São Paulo, se ele perder do Primavera, ele vai... Ele pode se enroscar de novo. É curioso, porque o eu acho que não, entre mas... Noroeste e Santos, É isso. alguém vai perder ponto ou os dois vão perder pontos. Então ajuda um pouco, né, nessa ainda, porque o São Paulo só tem um ponto a mais que o Santos. Vamos combinar, né? Isso mesmo. Mudou. Não estão falando nem para classificar. O São Paulo tem 7. O Velo, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 4. Se o Velo ganha do Bragantino em casa, ele vai a 7. Né? Então, não é um... Ao mesmo tempo, se você ganha e faz 10, você já está possivelmente entre os 8, aquela coisa. Então, né, são poucas rodadas. Ou vai chegar com chance na última rodada para ir. Muito bem, então é esse jogo. E aí, no meio da semana, tem o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Agora tem a questão Marcos Antônio. Sim. O São Paulo entrou num... Não é um acordo, é difícil até explicar o que é o nome correto disso, mas... Ele está costurando ainda, viu, Tironi? Enfim, está costurando o que seria uma preferência ao Flamengo caso negocie o Marcos Antônio. O que o São Paulo diz agora é, não queremos negociar o Marcos Antônio. Mas já que Flamengo, você está aqui querendo contratar, então tá bom, eu te dou uma preferência. Se eu quiser vender, eu vou lá até você e falo. E qual é a contrapartida? Tem que ter. Então aí isso está sendo negociado. Se é algum valor financeiro, se é volta a conversar sobre o Alan, que o Flamengo quer empurrar para algum time, que o Felipe Nunes não vai mais usá-lo. Corinthians quer, o Santos quer, todo mundo quer o Alan, mas custa caro, bicho. Então, não está definido ainda isso. O São Paulo espera, com esse trato, evitar que o assédio ao Flamengo sobre o jogador que está sendo procurado todos os dias cesse pelo menos até a janela do meio do ano. Que o cara, até o meio do ano, não tem conversa. E esse prazo é o prazo do São Paulo fechar a contratação do jogador, firmar o contrato até 29, firmar a nova multa contrato, porque não está nada, você entendeu? O Marcos Antônio ele ainda não tem um contrato novo com o São Paulo. Isso. Não está determinado a duração, a multa. Então o São Paulo Ele teria só cumpriu as metas até o meio do ano a forma com tranquilidade de firmar um contrato bem feito com proteção. E aí o Flamengo teria preferência caso o São Paulo... Uma pergunta, vocês são o presidente de São Paulo, o que vocês acham que seria melhor? Uma grana, só pela prioridade, hein? Que acontece, eu não lembro, um menino do Corinthians, alguém lá do exterior pagou uma grana para ter a prioridade, acontece isso. Ou o Alan, por exemplo, isso teve emprestado. Isso é comum no exterior, isso, pela preferência. É bem comum. Eu já sei. Eu prefiro uma grana. Uma grana? Eu prefiro uma grana, mesmo que o Alan, por exemplo, se ele tivesse aqui, ele fosse jogar amanhã contra o Primavera no lugar um desses meio-campistas. Eu prefiro o Alan com empréstimo e salários por conta do Flamengo até dezembro. Só pela prioridade? Claro. Não é muita coisa. Aí seria melhor. Como muita coisa. Aí seria melhor. Não, o Alan custa muito caro. Uma prioridade, não. No fim das contas, uma prioridade é apenas uma prioridade. O Flamengo já o Flamengo já está começando a pagar o Marcos Antônio. O que é 5 para você ter a prioridade? 5. Eu estou dando uma de advogado do diabo. 4. Então, aí que tá, é isso. No final é conta, gente. Com qualquer coisa, qualquer compensação para ter a prioridade, o Flamengo já estaria pagando o Marcos Antônio. Como assim está falando? É isso aí. Agora vem cá. Então, a não ser numa situação do Alan, que assim, ele fosse emprestado com as cláusulas obrigatórias de compra, que aí o Flamengo não estivesse perdendo com isso. Mesmo se ele não contratar o Marcos Antônio, que aí o São Paulo seria obrigado a contratar o jogador. Tá, vamos imaginar que pela prioridade tem que vir.
Tem que vir alguma coisa. Alguma coisa. Como são jogadores de meio campo, não estou comparando os dois. De meio campo, o São Paulo precisa e não tem dinheiro. Para Flamengo, eu te dou a prioridade, certo? E você vai, empresta o Alan, certo? Eu vou devolver o Alan em dezembro. Tá bom? Sem custo para mim. Ele joga para mim, eu te dou a prioridade. Quando firmar o novo contrato, nós estamos falando de quanto para o Marcos Antônio? Quanto de multa? Não, de que o Flamengo estaria disposto a pagar. Então, a primeira proposta foi 10. São Paulo 10 milhões de euros. Dá quase 60 milhões de reais, né? Vai pagar 4 lá, não, vai virar 6. Isso. 6. Então, seria. Isso é pouco. É muito pouco. Então, eu estou dizendo que no 10 pouco. você tem que derrubar os 10 então teria que ser 15, você paga o 4 lá, te sobra 11. Isso aí. 11 dá 72 milhões de reais, certo? Praticamente é uma grana que você não precisa inviabilizar uma parte das receitas com o Daicoval, com o Banco Daicoval, pegar 100 milhões e deixar uma porcentagem todo ano do São Paulo futuro, né? Então, olha só, o São Paulo não parece, mas tem uma faca e um queijo na mão. Sim. Tá? Então, aí, assim, mas aí você tem que pode até lá uma substituição ao Marcos Antônio. Você não vai chegar no meio da temporada. Não, aí eu tô falando do quebra-cabeça. Não existe, né? Eu tô falando do quebra-cabeça financeiro, econômico, que seria melhor para o São Paulo. Você tem razão. Certo? Agora, é óbvio, se vendeu tem que repor, né? Mas você já teria uma reposição pro meio-campo, não exatamente igual, a mesma posição. Acho que são jogadores até inferiores nesse momento, com o Alan, tá? E eu ia tocar nesse ponto. Essa troca toda, para uma pessoa nesse mundo é ruim. É pro Alan. Porque ele vai chegar e a comparação... É isso aí, torcida tricolor, amigas e amigos abençoadas e abençoados. Prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. O São Paulo pode contratar o Benjamin Roleze, jogador, né? Está cogitando sair do Santos e a diretoria do São Paulo se interessou, até porque, né, o Santos está com interesse em contratar o volante Alisson. Então, assim, o São Paulo poderia casar, né, o Alisson com o Benjamin Roleze, pagar uma quantia a mais, porque é um jogador de muita qualidade. E o Crespo conhece muito o jogador e gosta muito das características do atleta. Então, assim, é um atleta que não disse para que veio com a camisa do Santos, não jogou aquilo, ele já jogou no Estudiantes, né? Ele já jogou no futebol argentino. Então, por isso, o São Paulo tem um interesse muito grande em poder contratar esse grande jogador canhoto, muito bom de bola, sabe? Um cara inteligente. Então, assim, o Crespo tá analisando, já tá pedindo para a diretoria do São Paulo entrar em contato com a diretoria do Santos e ver o que poderá acontecer se ele sair, né? Se a diretoria do Santos topa negociar o Roleze com o São Paulo. Então, assim, eu queria saber de vocês, amigas e amigos, deixar minha Roleze no São Paulo seria uma boa? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.